Olá, muito boa noite para você. O Ponta Verde Notícias já está no ar. E estes são os destaques da edição desta quarta-feira, 26 de julho. Adolescente é apreendido suspeito de matar o primo no Pilar. Lamentavelmente, confessou o crime, falou que foi após uma discussão por motivo fútil, né, e eles terminaram chegando às vias de fato. Estudo aponta que metade das escolas públicas do país não combate o racismo. Transformar as escolas em ambientes de acolhimento da diversidade é fundamental para manter os alunos dentro de sala de aula. Entre os que pesquisam o tema, o consenso é de que hoje em dia não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E apesar da legislação, o número de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é considerado baixo. A lei de cotas para deficientes está em vigor há 32 anos, mas somente 24% das pessoas com deficiências em Alagoas estão no mercado de trabalho. Seu resumo dos fatos mais importantes do dia começa agora. A polícia apreendeu um menor de 12 anos que confessou ter matado o próprio primo, Jonathan Silva dos Santos, também de 12 anos, na cidade do Pilar. O crime ocorreu em abril deste ano. Mailson Franklin tem os detalhes. O crime já está esclarecido pela delegacia da cidade do Pilar. O menor Jonathan da Silva, que tinha 12 anos de idade, ele foi assassinado pelo próprio primo, um garoto também de 12 anos. Eu converso agora com a delegada Maria Angelita, que estava na investigação do caso. Delegada, inquérito concluído, o menor em depoimento confessou o crime. Isso, lamentavelmente confessou o crime, falou que foi após uma discussão por motivo fútil, né, e eles terminaram chegando às vias de fato. O autor do crime, do ato infracional, na verdade, portava uma faca e terminou dando alguns golpes de faca na vítima, que veio a óbito. Ele tinha levado essa faca para o local porque o corpo do Jonathan ele foi encontrado em um córrego lá na cidade, né, delegada? Isso, exatamente. Essa é a questão, porque este adolescente portava esta faca. Ele não soube explicar a razão de portar essa faca. Foi uma faca que ele retirou da própria cozinha de casa e não era uma faca grande, era uma faca de porte pequeno, mas terminou sendo utilizada para esse fim, lamentavelmente. Os dois se davam bem? Não havia histórico de brigas ou rixas anteriores. Havia um convívio normal entre primos, sem nenhum histórico de algum desentendimento maior. Ok, então a partir de agora qual o procedimento, delegada? O procedimento foi concluído já, enviado para a Justiça e estamos à disposição do Ministério Público. Se houver necessidade de mais alguma diligência, nós iremos cumpri-las, mas nós concluímos, né, apontando a autoria do ato infracional, solicitando a apreensão do autor do fato, no caso que foi o menor, que já foi apreendido e estará sob a supervisão do Estado, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, pelos próximos 45 dias. E o promotor do caso, no caso da comarca do Pilar, ficará a cargo de resolver os próximos passos. É preciso que haja um acompanhamento psicológico desse menor de 12 anos para que no futuro, na fase adulta, condutas como essa não se volte a repetir. E a Defesa Civil interditou 4 casas no conjunto Frei Damião, em Arapiraca, após o afundamento do solo. O problema surgiu após o afundamento de uma fossa ou cacimba. Um dos imóveis foi interditado apenas parcialmente. A Defesa Civil informou ainda que os imóveis passarão por uma avaliação técnica e que as famílias que tiveram de deixar as residências receberão todo o apoio necessário. E uma alagoana foi morta a facadas no interior de São Paulo. O crime foi cometido pelo ex-companheiro da vítima, que já foi preso. Evandro Amorim tem mais informações. O feminicídio ocorreu na cidade do interior de São Paulo, em Santa Fé do Sul. Mariana, de 24 anos, foi morta a golpes de faca pelo ex-companheiro. O casal estava separado há aproximadamente 2 meses. Segundo informações da polícia, ele invadiu a casa e matou a ex-companheira na frente dos filhos. Ele fugiu do local, mas horas depois acabou se entregando para a polícia.
Mariana era natural de matriz de Camaragibe. Ainda não há informações sobre o traslado do corpo dela para ser sepultado aqui no estado. É mais um caso de feminicídio envolvendo uma alagoana. Recentemente noticiamos o caso lá no Benedito Bentes e agora, lamentavelmente, ocorrido em São Paulo. E olha só, metade das escolas públicas brasileiras não tem projetos para o combate ao racismo. Os números são de um estudo da ONG Todos pela Educação. Esse levantamento conclui ainda que quando o assunto é machismo ou homofobia, a situação é ainda pior. Em uma escola de Ceilândia, no Distrito Federal, o racismo veio embalado em papel de presente para a professora. Eita! Dentro do pacote estava uma esponja de aço. A cena é de março deste ano, no Dia da Mulher. Dados da organização Todos pela Educação mostram a gravidade do assunto nas salas de aula. 50,1% das escolas públicas do país desenvolveram projetos contra o racismo, o menor patamar dos últimos 10 anos. E não é só o combate ao racismo que deixou de ter atenção na educação pública. Apenas 25% dos colégios têm projetos para conscientização contra o machismo e a homofobia. Especialistas afirmam que a falta de incentivo no combate à discriminação racial, de gênero e de orientação sexual cresceu na onda conservadora dos últimos anos. Transformar as escolas em ambientes de acolhimento da diversidade é fundamental para manter os alunos dentro de sala de aula. Entre os que pesquisam o tema, o consenso é de que hoje em dia não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Existe uma desigualdade nos níveis de aprendizado e nos níveis de evasão em relação à população negra. Então, jovens negros, crianças negras têm um desenvolvimento menor na educação, muito provavelmente por conta dessas situações de estresse, de violência, que não necessariamente é física, mas também simbólica. A secretária do Ministério da Educação, Zara Figueiredo, defende uma mudança de rota para voltar a criar políticas estruturantes e que permaneçam independentemente do governo. Nós já temos um conjunto forte, robusto, denso de legislação. O que nós precisamos agora é traduzir toda essa robustez normativa em ações, em programas, mas principalmente numa política de Estado. E não há lugar melhor do que a escola para a inclusão e também combater essas práticas discriminatórias. O presidente Lula anunciou que pretende fechar clubes de tiro particulares. Em reação, parlamentares da oposição estão apresentando projetos para tentar barrar essa decisão. De Brasília, a nossa correspondente Fernanda Martinelli tem mais informações. Isso mesmo, o presidente Lula fez essa declaração sobre os clubes de tiro em uma live, onde ele disse que pretende fechar os clubes particulares. Ele também disse que os donos desses clubes não são empresários e que esse tipo de modalidade apenas aumenta a violência no país. A intenção do governo federal é manter abertos apenas clubes ligados ao Exército e às polícias, mesmo assim com um controle de horário supervisionado pelo Ministério da Justiça. Em reação a isso, parlamentares já começaram a apresentar projetos tentando derrubar o decreto das armas. O primeiro parlamentar foi o senador Eduardo Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, que alega que há um atropelamento em relação às competências do Congresso Nacional, que foi quem votou o Estatuto do Desarmamento. O segundo projeto é do senador Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, que alega que o governo federal se excedeu em determinar novas regras para o limite de acesso às armas. E um terceiro projeto foi protocolado por 53 deputados aqui na Câmara Federal, tentando derrubar esse decreto das armas. A expectativa é de que na retomada dos trabalhos na semana que vem, os parlamentares já se debrucem em relação a esse projeto das armas. Também é necessária a discussão por se tratar de uma medida provisória. O decreto que foi publicado pelo Ministério da Justiça e pelo Palácio do Planalto é uma MP que precisa passar pelo Congresso em até 120 dias. E agora os parlamentares
querem definir se vão manter as decisões relacionadas ao decreto das armas publicado pelo presidente Lula ou se vão derrubar esses pontos que foram colocados através do governo federal. Volto com você. Muito obrigado pelas informações, Fernanda Martinelli, direto de Brasília. Mudando de assunto, pessoal, porque falou em educação financeira, é com a Nacional G3. Olha só esse recado. Cabeça quente com as dívidas? Já não vê mais saída? Trabalhando só para pagar boletos? Você sabe que eu atuo há muitos anos na defesa do consumidor. E agora quero te apresentar a Nacional G3. A Nacional G3 é uma empresa de planejamento financeiro para quem deve prestações do carro ou a fatura do cartão de crédito. Com experiência de mais de 12 anos, está presente nas maiores cidades do Brasil, realizando mais de 300 mil atendimentos por ano. Unidades físicas para atendimentos presencial ou online, do conforto da sua casa. A Nacional G3 sempre apresenta as melhores condições para economizar o seu dinheiro. E o melhor, você não paga nada à vista. Se organize, saia do sufoco. Ligue agora para a Nacional G3, a única empresa que eu confio. 0800 888 3211. Está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo? Parcelas em atraso? Cartão de crédito estourado? A Nacional G3 negocia sua dívida e oferece as melhores condições. A Nacional G3 não cobra valores à vista. Tem unidade física para atendimento presencial, assistência jurídica garantida, possibilidade de quitação antecipada e grandes descontos na sua quitação. Com experiência de mais de 10 anos, está presente nas maiores cidades do Brasil, realizando mais de 300 mil atendimentos por ano. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Ligue para 0800 888 3211. Não é revisional, educação financeira é com a Nacional G3. E veja agora a previsão do tempo para amanhã em todo o estado, com informações da SEMAR. Nesta quinta, o sol aparece entre nuvens no sertão, onde as temperaturas variam entre 21 e 29 graus. E no sertão do São Francisco, que terá mínima de 20 e máxima de 29 graus. Nas outras regiões do estado, o tempo estará seco, com possibilidade de chuvas passageiras no decorrer do dia. Na zona da mata, a mínima é de 21 e a máxima de 28. No Agreste, a mínima será de 21 e a máxima de 29 graus. Já no Baixo São Francisco, no litoral e em Maceió, os termômetros variam entre 23 e 28 graus. O Tribunal de Justiça de Alagoas está realizando um mutirão para desafogar o sistema prisional do estado. A ação vai até o dia 25 de agosto. O intuito do mutirão do cárcere é revisar todas as situações de pessoas presas preventivamente há mais de um ano no sistema prisional de Alagoas. Todo processo que tem um preso ainda sem a condenação definitiva há mais de um ano, eles vão ser reavaliados pelos juízes para que reavalie a prisão, a necessidade da prisão ou não. Além desses processos, nós também estamos reavaliando prisões de pessoas que têm filhos portadores de deficiência, bem como de lactantes e de gestantes. Também serão revisados os processos de pessoas em cumprimento de pena em regime prisional mais gravoso do que fixado na decisão condenatória e das que cumprem pena em regime diverso do aberto. Nessa reanálise, o juiz deve ver qual a necessidade da manutenção, se há necessidade da manutenção daquela prisão preventiva ou se é possível a substituição por alguma medida menos gravosa, como a monitoração eletrônica, por exemplo, o comparecimento mensal em juízo e outras medidas que são possíveis. 600 processos vão ser analisados até o dia 25 de agosto, quando termina o mutirão. Esse mutirão está sendo feito não só aqui, mas em todo o país. É importante dizer que em Alagoas a gente não tem um número tão grande de presos nessa situação, o que significa que os juízes já reavaliam a prisão como ela deve ser reavaliada, né? A prisão preventiva, ela deve ser reavaliada a cada 90 dias. Né? E no primeiro semestre, antes até desse mutirão nacional, nós em Alagoas já tínhamos feito toda essa reavaliação através até de um pedido da corregedoria, para que os juízes reanalisassem essas prisões de processos mais antigos. Então a gente está com um número bem enxuto, mas acredito que teremos números bons também, razoáveis para apresentar.
Em Alagoas, mais de 340 mil pessoas têm algum tipo de deficiência. A lei de cotas, que estabelece uma porcentagem de vagas em empresas para pessoas com deficiência, existe há mais de 30 anos. Mas ainda há muitas pessoas que poderiam ser beneficiadas com essa legislação, que estão fora do mercado de trabalho. No escritório, ela é ativa, atenciosa e competente. Uma profissional de mão cheia, como se diz no popular. Aos 11 anos de idade, o primeiro baque. Sônia se emociona ao lembrar que foi impedida de substituir um colega durante uma apresentação na escola. Os professores disseram, não, você não pode. Então, naquele momento, eu sabia que eu tinha alguma coisa diferente, porque até então eu não sabia o que eu tinha. Maria Sônia nasceu com escoliose congênita, quando a coluna não se desenvolve adequadamente. Mesmo assim, acredita que teve uma infância igual à das outras crianças. Eu não esperava que um coleguinha viesse me chamar para brincar. Eu que chamava eles para brincar. Eu sempre fui assim. A lei de cotas para deficientes está em vigor há 32 anos, mas somente 24% das pessoas com deficiências em Alagoas estão no mercado de trabalho. Empresas que têm de 100 a 200 funcionários, elas são obrigadas a manter 2% de suas vagas preenchidas por trabalhadores com deficiência. Trabalhadores e trabalhadoras com deficiências habilitados para trabalhar. Para a presidente da Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas, existem pessoas com deficiência capacitadas, mas as vagas muitas vezes são inferiores. Hoje um empresário precisa de algum profissional deficiente, nós temos qualificados aqui, sim, como médicos, nós temos um currículo, assistentes sociais, temos advogados. As instituições que descumprirem a legislação e não contratarem pessoas com deficiência podem ser multadas. Essa multa pode chegar até a 228, 230 mil reais. A rotina da Sônia é tranquila e ela faz o que ama, porque há 22 anos ela era paciente, mas ela acabou cursando o serviço social e há 10 anos é a responsável por acolher, por receber todas as pessoas com deficiência que chegam na instituição. Nem tudo é fácil, mas se consegue quando se quer. E o Ponta Verde Notícias termina agora. Muito obrigado pela sua companhia. Para rever essa e outras edições do nosso jornal e também da nossa programação, é só acessar nosso canal no YouTube, TV Ponta Verde SBT. Estela Nascimento volta amanhã. Tenha uma ótima noite e até a próxima.